Hello, how are you? Como vai? Tudo bem? I'm fine. Bonjour. Bom dia. Good morning. Então hoje eu vou falar sobre alguns temas, alguns detalhes que percebi vivendo em Portugal. São 5 detalhes. E vou olhar meu resumo aqui. Então, meus 5 detalhes seria o primeiro detalhe que você vai perceber é que o culto das igrejas aqui é diferente no Brasil, porque no Brasil a maioria das igrejas, elas estão, não é só aqui, eu acho que a Europa toda, nos Estados Unidos também é assim, as igrejas assim, abrem no dia que está marcado lá na porta da igreja. Vocês não podem chegar em qualquer horário e está aberta. No Brasil você vai na igreja todo dia, está aberta, a maioria. E aqui, não, aqui você tem que ver, né, que dia que tem um culto, que hora que começa, que hora que termina. E nesse dia, porque não, se você for qualquer horário, falando, hoje eu vou na igreja orar, você vai e não vai estar aberto. Então não é assim não. Aqui é diferente. O segundo detalhe é detalhe do sol. A claridade do sol aqui na Europa, nos Estados Unidos não, mas aqui eu percebi um sol, a claridade, não sei se é porque ele está do lado do Mediterrâneo, mas essa claridade que vem da rua, aqui ó, vou até mostrar aqui, ó. Essa claridade, ela é muito clara, entendeu? Muito clara, parece que fica uma luz muito forte, sabe, de luz assim. Todo lugar tem, mas aqui parece que é mais, é uma luz que dói a vista. Então eu percebi que isso, como tem tido pesquisa na saúde, na área dos olhos, e que está observando que os olhos têm uma ligação com Alzheimer, né? Então sim, a gente tem que tomar cuidado, usar óculos escuros quando for sair na rua, aqui em Portugal principalmente, aqui no sul da Europa, tem muita claridade, dói a vista e prejudica a visão futuramente, assim. Usa óculos escuros. Esse é detalhes. O terceiro detalhe que eu achei interessante é a água. A água, na Europa em geral, a água não é própria. O pessoal fala, pode beber. Eu não bebo. Porque ela é uma água, por exemplo, quando a pessoa chega aqui do Brasil, o cabelo, ele é acostumado com a água do Brasil. Não é o Portugal, é a Europa em si. A água, quando você toma banho no início, até o couro cabeludo acostumar com a água da Europa, essa água faz o cabelo cair. Por isso que muitos brasileiros chegam aqui e tá literalmente, passa 1 mês, 2 meses, começa a ficar careca. Cai muito cabelo. Alguns caem muito mais, outros caem menos, mas caem bastante. E aí eu descobri isso e comprei. Eu e minha amiga ia no início, ia no supermercado, uma amiga que ficava comigo no quarto, era eu e ela, e tinha outros quartos. E eu e ela ia no supermercado, comprava aqueles galão de 7 litros, uns 2 galões de 7, cada um 7 litros, para lavar o cabelo. Porque depois de um ano, aí a água, o couro cabeludo vai acostumando. Você pode ir colocando aos poucos, porque você também ficar comprando água toda a vida, haja dinheiro, né? Mas a água aqui desses 7 galões é 90 cents. E é melhor lavar com ela, é baratinha a água, do que lavar e ficar careca. Então eu percebi que no início o cabelo cai muito. Talvez é porque o emocional também no primeiro ano, também tá acostumando com a rotina e com a vida no outro país, mas tudo em primeiro ano a água não acostuma, nem a cabeça não está acostumada com tudo e acaba o cabelo caindo. Então evita de usar essa água no início, depois vai colocando aos poucos, e aí acontece que o couro cabeludo vai se acostumando e você acaba dando tudo certo. O terceiro detalhe, o que eu percebi, essa foi dirigindo de carro. Quando você dirige, o pisca, aqui chama pisca-pisca, no Brasil é seta. No São Paulo o pessoal não usa. Por exemplo, no São Paulo usa pisca, seta, mas eles não deixam entrar. Aqui já é o contrário, aqui não usa pisca. Muita gente, estou falando que não é todo mundo. Mas assim, de 10 portugueses, ou quem está dirigindo, brasileiro, sei lá, 7 não usa pisca, 7 a 8 não usa seta. E quando usa seta, a seta aqui é pequena, entendeu? É uma coisa que a seta, você não vê a seta, é uma coisa pequenininha. E eu que sou um pouco cega, né? Então eu fico assim, agora eu vi, né? Até ver, já não vi a pessoa falando que tá virando. Porque os carros da Europa fizeram uma seta pequenininha. E essa claridade, essa seta mistura com aquela coisa, não vê seta. E isso quando eles ligam, porque no 80%, 70% não usa pisca-pisca, que eles falam aqui. Não usa pisca-pisca. Então é um perigo ter acidente, porque a pessoa não avisa que vai virar, ou quando avisa, a seta pequenininha não vê, você fica ligado aí. O outro detalhe que eu percebi, que a gente, quando vai fazer uma entrevista, você tem que tomar cuidado, porque eu tive uma história que uma brasileira foi fazer uma entrevista, e
Você tem que tomar cuidado, você tem que avisar os amigos ou alguém aqui que você mora no apartamento, que você vai em tal lugar e essa rua é tal e a casa é tal, ou eu vou nesse lugar. Você tem que avisar, deixar recado para a família toda, alguma coisa aí no grupo, sei lá, ó, gente, eu tô indo nesse lugar para fazer entrevista. Por quê? Porque essa amiga, não é amiga, é minha amiga, tem uma amiga que falou do que aconteceu com a amiga dela. Que a brasileira foi numa entrevista, chegou lá e eles fecharam a porta. E aí ela fingiu, né, foi uma grande atriz ali, ela fingiu que, ela falou assim, não, mas meu marido tá lá na porta, me esperando, ele vai achar esquisito não me achar. E era mentira, não tinha marido nenhum, só para eles poderem tirar ela de lá. E aí ela saiu literalmente correndo de lá. E se ela não tivesse feito aquela cena toda, ela estaria presa e usar de escrava sexual aí, sei lá, toma cuidado. Ok? Outra coisa e também é o passaporte. Você não anda com o passaporte na mão, tira uma foto da passaporte e plastifica. E anda na Europa com esse plástico do passaporte, porque para roubar é daqui para lá. Me roubaram meu passaporte no primeiro dia aqui em Portugal. E aí eu tive que refazer o passaporte, gastei quase 400 e pouco euros para fazer meu passaporte, que eu fui lá em Faro fazer meu passaporte. Porque aqui você vai lá aqui no negócio de Lisboa, fazer o passaporte, eu fui umas 3, 4 vezes. A mulher falava, falta isso. Aí eu voltava, falta isso. Aí eu voltava, falta isso. Quando foi na terceira vez eu peguei tudo. Me inscrevi pelo site lá no Faro, fui de comboio lá em Faro. Entrei, paguei, recebi o passaporte. E isso em 30 minutos e voltei para Lisboa. Pra você ver, né, a diferença. Então é isso, gente. Beijo, fica com Deus. Se vocês gostarem, me curte aí, segue meu canal para poder... Eu nem esqueço de falar isso, porque eu esqueço de falar sobre isso. Minha filha falou, mas você esquece de falar, de seguir o canal. Realmente, eu não falo. Vocês ficam à vontade e segue meu canal para motivar nós a fazer outros. Obrigado, fique com Deus.